Olá, boa noite. Chegando aqui para mais uma live, aqui no Ouvindo Sua Voz, terça-feira. Hoje tivemos alguns problemas técnicos, mas estou aí aguardando a nossa convidada para que a gente possa iniciar a live de hoje. Não deu nem tempo de passar lá pelo Facebook para a gente estar convidando as pessoas. Então, enquanto a gente aguarda aqui recebendo a notificação, aqui a Stefânia entrou. Stefânia, você precisa convidar. Vou tentar te convidar aqui. Bom, pronto. Boa noite, amigos. Boa noite, Cristiano, Simon. Tô aqui hoje com um pouquinho de dificuldade aqui no equipamento. A gente teve um problema aqui técnico, mas isso acontece, né? São coisas de... Sempre acontece isso. Aguardando aí a nossa convidada, tá entrando. Hoje o assunto de hoje é muito importante. Aí, Stefania entrando. Agora, Oi. tudo bem, Stefania? Seja muito bem-vinda. E a gente iniciando aí a live de hoje. Houve um pequeno atraso, porque eu tive uns probleminhas técnicos aqui com a rede social, mas já consegui conectar e estava dizendo que eu nem consegui passar pelo Facebook hoje para convidar a galera, mas a gente vai conversando um pouquinho e aos poucos as pessoas vão entrando. Essa live vai estar sendo gravada, depois ela fica disponível no feed de notícias. E porque muitas pessoas, né, a gente costuma avisar por lista de transmissão e muita gente pergunta, né, não posso por causa do horário, acho que o horário é muito cedo. Enfim, a gente tenta se adequar, mas como fica gravado é uma oportunidade para que as pessoas possam estar assistindo depois e levar a mensagem. Bom, é com grande alegria, né, que eu recebo a nossa convidada de hoje, a Stefânia Alvise. Ela vai falar um pouquinho dela, do trabalho dela, e é um assunto extremamente importante, que é a educação no trânsito e que é extremamente importante e necessária. Stefânia, seja bem-vinda, dá um alô aí, fala um pouquinho sobre você. Boa noite pessoal, muito obrigada por estarem aqui. É um tema muito relevante, porém poucas pessoas se interessam pelo tema, né? Quero agradecer a todos, a você, Marlene, pela oportunidade de estar falando. Eu sou pedagoga, trabalho na área de educação há 20 anos, fui coordenadora de educação para o trânsito no Demutran, agora na gestão do Sérgio, em 2017, comecei de 2018. Fizemos alguns trabalhos nessa parte, e onde eu me apaixonei, gostei muito. Foi uma proposta, como eu trabalhei muito com projetos, então o pessoal da Secretaria de Educação me convidou para fazer essa parceria com o Demutran, e foi muito bom, porque nós conseguimos trabalhar com 4.500 crianças durante todo esse processo, tanto pública quanto particular, reverberizou para as cidades vizinhas, então acabei dando palestras, trabalhando com essa parte de projetos de educação para o trânsito nas escolas, como tema transversal, porque ele é contemplado no artigo 76 do Código de Trânsito Brasileiro, né, que deve ser implementada a educação para o trânsito em todos os âmbitos da educação, desde a educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, médio e até na faculdade, como tema transversal, dentro de ética, cidadania, meio ambiente, saúde e as demais disciplinas. Então, nós podemos trabalhar esse tema em diversas vertentes, não somente com o objetivo de ensinar as crianças não a serem condutores, mas a serem cidadãos, onde eles podem refletir e tornar-se críticos, né? Pessoas críticas, sabendo o que é correto e o que não é, né? Não é a educação para o trânsito, não tem o objetivo de formar condutores mirins, e sim cidadãos plenos de direitos e deveres,
Porque o que nós temos hoje em dia são pessoas que sabem muito dos seus direitos e pouco dos seus deveres, né? Então, dentro de filosofia, também pode ser trabalhado. Até fui convidada por uma escola para poder falar sobre alguma coisa referente à educação para o trânsito, dentro de ética, conduta, cidadania. Perfeito, Stefânia. Assunto extremamente relevante e importante. E assim, quero te fazer algumas perguntas e a gente vai desenvolvendo o tema de hoje. Você acha que esses problemas que a gente tem hoje de aumento de acidentes dentro e fora das cidades, isso está relacionado a quê? Olha, hoje nós vivemos, já faz um tempo que nós vivemos uma pandemia chamada trânsito, né? Hoje em dia todo mundo fala do coronavírus. Então todo mundo agora mantém um distanciamento social, utiliza álcool em gel, máscara, então eles colocam os equipamentos de proteção individual, né? Em primeiro lugar agora, mantém o distanciamento. Então, assim, nós tivemos uma série de regras e está todo mundo com medo da morte. Porém, o trânsito mata anualmente 1.300.000 pessoas, tá? Todos os anos. Nós tivemos uma baixa agora, no começo do ano até agora, por conta da pandemia mesmo, que veio a diminuir o fluxo das pessoas viajando e até na cidade. Então, foi natural por conta da pandemia, não pela conscientização das pessoas. Você tinha perguntado para mim o que nós poderíamos fazer, é isso? Para poder melhorar? Esses problemas, né, do aumento desses acidentes, eles estão relacionados a quê? Como a gente iniciou falando sobre a educação, é algo que eu penso, porque, por exemplo, vamos falar dentro da realidade do nosso município, né? Eu costumo dizer que a gente tem que dirigir para a gente e para os outros. Porque é incrível, porque às vezes a gente está ali dirigindo, né, no trânsito, e tem uma velocidade a ser respeitada dentro da cidade, mas parece que, assim, sempre, o que eu percebo, que as pessoas estão sempre com pressa, mas que parece que elas estão competindo. Então, mesmo a gente mantendo aquela velocidade, se a gente, assim, distrair, né, qualquer distração que a gente tenha, a gente corre o risco, né, de estar sendo envolvido num acidente, porque é sempre um ou outro passando, querendo ultrapassar e muitas vezes não respeitando essa velocidade e que acaba envolvendo a gente e a si próprio num acidente. Então, você acredita que esses problemas eles são relacionados a essa questão de não ter recebido uma educação, uma formação, né, na verdade, para o trânsito? São 3 fatores que ocasionam esse aumento de acidentes no trânsito: negligência, imperícia e desrespeito às regras de trânsito. Independente se nós estamos ou não numa pandemia, as regras de trânsito, o CTB ainda continua vigorando, né? A imperícia é quando você não tem destreza, tanto da moto, ou de bicicleta, de patinete, de patins, ou do veículo, e mesmo assim você o conduz. Ou de um caminhão, né? Veículo de grande porte, ocasionando assim um acidente. É uma imperícia. A pessoa ela não tem o controle, o domínio do veículo. Né? A imprudência é quando ela comete um ato que ela sabe que não é certo e mesmo assim ela faz, como competir no trânsito, desrespeitar ali o limite de velocidade, não respeitar a faixa de pedestre, né? Então, assim, isso é uma imperícia. Então, são esses 3 fatores: imperícia, imprudência e desrespeito às regras de trânsito, né? A educação para o trânsito, ela vem para poder conscientizar as pessoas, despertar nas pessoas a necessidade, né, de olhar para o outro, não somente para si. Porque quando você está dentro de um veículo, você não está somente com o controle ali da sua vida, e sim dos demais que estão ao seu redor. E você sabia que mais de 50% dos acidentes acontecem a 100 metros de casa? Por quê? Porque as pessoas têm uma autoconfiança tão grande que elas já conhecem o percurso, elas já conhecem o fluxo da rua e elas não prestam atenção. E isso acontece, então, inclusive com mães levando crianças para a escola no período que a criança está indo. Esse número, com certeza, o ano que vem vai baixar por conta da pandemia,
tá? Mas a referência que eu uso é de 2018, porque a gente sempre tem um tempo aí de 1 ano, 2 anos de estatística, né? Então, assim, as pessoas, elas têm muita autoconfiança, elas acham que não vai acontecer com elas, que acontece com o outro, com o vizinho, com ela não, que ela é muito motorista, né? E vocês podem observar que após terem colocado os radares na João Pinheiro, a quantidade de acidentes diminuiu bruscamente. E no início da pandemia, nós tínhamos várias imprudências dos motoentregadores, mototaxistas, que eles ainda tentavam controlar a lei da física, né? Então, eles tentavam passar do limite de velocidade, e alguns vieram até a falecer ou ficaram sequelados permanentes, né? Então, assim, é um problema até de saúde pública, porque onera os cofres públicos, né? A pessoa, ela é levada para o hospital, o veículo dela tem que ser remanejado, então ali ela fica com um tratamento, uma pessoa que é sequelada, ela fica, cada dia no hospital tem um custo, né, quando é do SUS ou quando é particular. Depois ela tem que fazer fisioterapia. Se ela fica sequelada permanente, cadeirante, tem que fazer uma adaptação na casa, tem que se mudar os horários das pessoas que trabalham ali, verificar se há necessidade de contratação de alguma pessoa para tomar conta. Então, e geralmente as pessoas são arrimos de família, né? Então, isso também acaba ocasionando, porque prejudicando a vida da pessoa, porque ela era útil, né? A partir daquele momento, ela começa a não contribuir mais. Então, para ela, sua autoestima também atrapalha bastante. Então, já entra no trabalho de psicologia, de psicólogos. As pessoas têm que compreender que a educação para o trânsito não é só você sentar e ficar falando de educação, né? Ela envolve 3 pilares, que é a educação para o trânsito, a fiscalização e a engenharia. Não é? A engenharia, ela é responsável pela mobilidade urbana, pelo planejamento, né, pelo projeto da cidade num todo, permeando todos os modais, todas as deficiências das pessoas, tornando a cidade realmente inclusiva, tá? E ainda falta um pouco isso, né? Para que isso possa acontecer não só na cidade de Poços de Caldas, mas no Brasil, no mundo todo, né? Então, assim, a parte de conscientização, ela é trabalhinho de formiguinha. A fiscalização, ela fiscaliza, né, a cidade como um todo, verificando se as pessoas estão respeitando as regras de trânsito. Ela é um pouco punitiva. A fiscalização, ela é punitiva. E a educação para o trânsito, ela trabalha com a conscientização, para que não seja necessário que você seja punido mais para frente, que você tenha consciência dos seus atos, né? Então, o tema de hoje, que é a educação para o trânsito, como tema transversal nas escolas, seria muito bacana que tivesse uma lei que colocasse essa temática dentro das escolas, e isso pode ser feito no âmbito municipal, né? Uma lei municipal que contemplasse a educação para o trânsito. Nós já temos uma lei que contempla o Maio Amarelo, então o mês de maio todinho, né? Poços de Caldas tem essa lei, onde vão ser trabalhadas ações, não só do poder público, mas da sociedade civil e dos empresários também, que podem se unir para poder fazer um trabalho de conscientização, né? Porque é muito fácil nós jogarmos também só para o poder público, né? E nós, quanto cidadãos, né? E as empresas também, tem pessoas que trabalham, e muitas trabalham e vão para o trabalho dirigindo, vão a pé, vão com algum veículo, né? Elas se mobilizam. O trânsito, desde o momento que você sai de sua casa e vai para algum lugar, você já faz parte do trânsito. O neném que está na barriga da mãe, ele já faz parte do trânsito desde a barriga da mãe. Né? Então, ele já vive nesse contexto. Quando ele vai para a creche, vai para a escola, como que ele vai? Ele vai a pé, ele vai com carro, ele vai de van, vai de ônibus, já faz parte também do contexto. Então, colocar a educação para o trânsito dentro das escolas, dentro das unidades de educação infantil, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não vai aumentar o trabalho dos professores. Porque, como eu falei, pode ser trabalhado
como um tema transversal dentro de ética, cidadania, matemática, por exemplo, né? Pode-se fazer um problema de matemática, geografia, né? Quais são os países que o Brasil ocupa o quinto lugar, né, no ranking dos países que possuem mais acidentes? Poderia ser educação, né, cultura, mas não é. É o quinto país com mais acidentes, né, no mundo. Então, assim, pode-se estudar geografia, ciências, história, tudo colocando a vertente lá de educação para o trânsito. O trânsito faz parte de todo mundo, e ninguém consegue viver sem o trânsito. Estefânia, é muito interessante, muita gente entrando na live. Queria deixar vocês que estão assistindo à vontade para perguntarem. Acho que o tema é extremamente importante. Você foi desenvolvendo e eu fui pensando aqui. Porque muitas vezes a gente pensa em trânsito, quem tem carro, moto, bicicleta. Mas o pedestre também. Eu percebo muito aqui que, por exemplo, Poços de Caldas tem algumas situações, uma questão que precisam, coisas que precisam ser melhoradas, por exemplo, a questão de calçados. Então, muitas vezes esse pedestre, ele acaba pegando atalhos pela via pública, né, pelas ruas, e muitas vezes, né, eles acabam até assim infringindo algumas ações e até causando até assim um transtorno e atropelando até os veículos. Então, as pessoas que invadem a faixa de pedestre antes do sinal, a gente vê muito ali naqueles cruzamentos da Prefeito Chagas com a Assis, que são 3 tempos ali, então nem ficou verde e o pedestre já está avançando. Então, eu percebo também que essa educação ela é necessária e essa conscientização, né? Como você disse, o trânsito somos todos nós. A partir do momento que a gente põe o pé na rua, a gente está fazendo parte desse contexto. Então, também o pedestre também está sendo inserido nisso, sendo educado, porque ele também causa transtornos. E sem falar da questão do motociclista, que se abordou muito bem, porque assim, a gente percebe, igual se você citou a João Pinheiro, né? A gente tem uma avenida hoje que ela não foi planejada. Na verdade, hoje a gente tem um plano diretor que aponta o crescimento da cidade, né, para a Zona Oeste. E é uma preocupação, porque a gente tem ali hoje 3 faixas, mas a gente percebe que não comporta e muitas vezes esses motoqueiros eles vão invadindo, né? Vão fazendo zigue-zague ali. E aqui, assim, até onde eu moro, às vezes eles até empinam a moto. E ainda eu fico vendo que entregador de pizza, né? Que a pizza, as azeitonas saem em todo lugar, né? Mas, assim, exatamente. Então, eu percebo que eles colocam também a eles e a outros em risco. E isso é uma situação muito séria, né? Então, quando a gente fala dessa educação, claro, eu acredito muito nisso, principalmente quando você começa lá na educação infantil, mas algo também para se levar até para esse motorista imprudente, né? Na maioria das vezes, porque está colocando em risco ali, né? Várias vidas, né? Não só dele, né? Exatamente. Você sabia que agora na pandemia, a cada 10 acidentes, 8 são com mototaxistas? Entregadores, vamos colocar assim, porque o mototaxista agora no momento está proibido. Então, moto entregador. E realmente, não é só na sua casa. Acho que quem mora aqui em Poços de Caldas e quiser escrever, eu acho que pelo fato da cidade ser assim, vamos falar isso, que é dentro de um vulcão, tal. Então a cidade é cheia de morro. Uhum. É uma imprudência o que eles fazem. Aqui na Rio Grande do Sul também, eles sobem ali empinando a moto. Então, até falta de ética profissional, eles estão carregando ali muitas vezes a marca de um lugar que a pessoa está dando ali o suor do dia a dia, entendeu? E acaba comprometendo. A pessoa fala, vou comprar mais aquele lugar. Aquele lugar eu não compro mais, entendeu? Então, assim, de cada 10, 8 são motociclistas, tá? E eles fazem zigue-zague. Pelo CTB é proibido passar pelos corredores. Muitas pessoas também, os pedestres, também se arriscam atravessando entre os carros, tá? E o índice de acidentes nos corredores com motos e pessoas passando gera em torno de 30%. E é muita coisa, tá? Então, em época de escola, a mãe está com pressa para atravessar a rua e pega a criança e vai atravessando muitas vezes sem ver, pode causar um atropelamento, né? E no dia a dia mesmo, porque apesar de estarmos numa pandemia,
parece que tá meio tudo normal. Então eu vejo assim, as pessoas passando entre os carros, os pedestres, né? Então a pessoa tem que pensar o seguinte, olha, eu sou responsável por mim. Não é o poder público, não é aquela empresa, não é aquele motociclista. Eu sou responsável pela minha segurança. Vou me manter seguro. Veja e seja visto, tá? É a norma, é a regra principal para o pedestre. Veja e seja visto. No Traffic Calm, tá? Que é aquele faixa de elevação, aquela faixa de... aquela lombada elevada, tá? Muitas vezes as pessoas, elas esquecem que elas têm que dar sinal de vida. Ali no relógio floral deveria ter em todos ali para poder avisar que a pessoa tem que dar o sinal de vida, porque às vezes na pressa ela esquece, ela põe o pé ali em cima, ela atravessa, e muitas vezes o motorista está numa certa velocidade, não dá tempo de frear. Aconteceu já uma batida ali perto do relógio floral, onde teve um engavetamento de carros nesse começo de mês por conta disso. Então, assim, veja e seja visto. Coloque-se numa posição onde a pessoa que está ali no carro consiga te ver. Então, levanta a mão, assim, tá? E aguarda o veículo parar. Porque pode ser que o veículo que esteja vindo na outra via não pare. E aí você vai ser atropelado. Então, assim, se eu ficar falando aqui, vão ser N fatores que podem acontecer numa travessia, né? E pode passar um ciclista na contramão, porque também é um problema. Nós não temos ciclovias suficientes na cidade, mas os ciclistas também têm que fazer o seguinte, não os ciclistas que eu falo, que eles são responsáveis, mas assim, a meninada que pega a bicicleta, eles saem na contramão, fazendo zigue-zague, andando em cima das calçadas. A minha sogra já foi atropelada por uma menina que estava andando de bicicleta, né? Machucou o tornozelo, então, em cima da calçada, a pessoa desce da bicicleta e ela leva a bicicleta na mão. Ela é um pedestre em cima da calçada. As vias são para os modais, então, diversos modais, né? Então, patinete e as ciclovias também, patins, né? Nas ciclovias, lugares seguros, bicicletas, carros nas vias, veículos. Então, cada coisa tem o seu lugar. É igualzinho na casa da gente. A gente come sentado à mesa, dorme na cama. Não é? Na cozinha faz a comida. Por que as pessoas não respeitam as regras de trânsito? É tão fácil, não é? Agora tá todo mundo saindo e não esquece a máscara. Tá com a máscara. Então, por que não esquece de manter o distanciamento do próprio carro em relação ao outro de 1,5 metro? Distanciamento da bicicleta de 1,5 metro, que é uma distância segura. Por que o pedestre não aguarda o semáforo fechar? Ele se arrisca e atravessa na frente dos carros de máscara e passou álcool em gel. E aí é atropelado. Aí não morre de coronavírus, mas morre de outra coisa ali. Entendeu? Então, assim, as pessoas têm que ter um pouquinho mais de consciência e serem responsáveis pelas suas ações. Vagas de deficiente e de idosos, elas são direitos adquiridos. As pessoas não podem, de maneira alguma, parar nem por um minuto ali. Então, eu ainda tenho uma vontade, Marlene, de fazer uma campanha, já tem até o flyer, que atenção, essa vaga não é sua nem por um minuto. Então, se você, cidadão, você tem esse flyer na sua mão, e aí você vê uma pessoa parada, ela não é deficiente, coloca isso lá. Ela pode rasgar e jogar fora, mas ela vai perceber que você viu. Entendeu? Isso daqui é uma conscientização, sabe? Porque, às vezes, a multa é aquele puxãozinho de orelha. E se a multa resolvesse alguma coisa, as pessoas não tinham tantas multas hoje em dia. O que muda é a conscientização. Porque a pessoa paga a multa ali, eu já escutei a pessoa falando, eu pago, não tem problema, a multa eu pago. Então, assim, a parte de saber que é responsável, se você atropela uma pessoa, e se acontece um acidente, e se na hora que você para na vaga de deficiente, passa justamente um deficiente naquela hora para estacionar e não tem a vaga dele, não é? Então, assim, o passageiro, eu gostaria só de deixar alguma coisa assim, ó. O passageiro que está no carro, ele tem que usar o cinto de segurança. Muitas vezes o motorista fica com vergonha de falar para o passageiro assim, coloca o cinto. E as pessoas ainda não continuam usando. 50% dos passageiros no banco de trás não usam cinto de segurança, porque eles acham que eles são protegidos por 2 bancos ali. De jeito nenhum. Inclusive, o índice de mortes de passageiros no banco de trás é maior que o motorista. Porque inconscientemente o ser humano ele tende a tirar o dele da reta.
ele vai puxar o veículo quando ele sente que vai acontecer um acidente, ele tira o dele primeiro, para o lado dele. E, infelizmente, algumas vezes, né, acaba pegando os passageiros. E se tiver uma batida traseira, ou se não, frontal também, o banco tende a ir para trás, né? Então, o passageiro tem que estar com o cinto de segurança, tá? É obrigatório. Crianças menores de 10 anos, também no banco de trás. Eu vejo muitas mães carregando bebês no banco da frente. A mãe protege o filho o máximo que ela pode, mas em uma batida de carro a 30 km por hora, é como se você estivesse caindo de um primeiro andar de um prédio. A 50 km por hora, do segundo andar. E a 80 km do terceiro. Você não consegue segurar. Não adianta. Seus braços não vão conseguir. Então, o melhor lugar para a criança é na cadeirinha, é no bebê conforto, dependendo da idade, né? É no assento de elevação. Isso daí facilmente você pode pesquisar na internet e obter informações. Então, falta de informação hoje em dia não é resposta. Quando a pessoa ela é parada numa blitz e a criança não está com a cadeirinha, eu acho que não há chances, não há explicação plausível para aquilo. É porque negociar com a criança. Quando você negocia com seu filho, quem está perdendo é você mesmo. Porque um acidente de trânsito, a estrutura corpórea da criança é muito pequena, né? E aí pode acontecer da criança vir a falecer. Óbitos de crianças entre 0 e 14 anos, bate recorde, é o trânsito, tá? Não é câncer, não é nada, é trânsito mesmo. As crianças acima de 10 anos já podem atravessar a rua sozinha. Antes disso, sempre de mão dada com um adulto, tá? E entre 10 e 14 anos, também os índices de morte de crianças são por atropelamentos, porque eles acham que eles já podem atravessar a rua e muitas vezes eles atravessam, não aguardam o semáforo fechar, né? Então, se nós implementarmos essa educação para o trânsito dentro das escolas, Marlene, vai ser muito bom. Infelizmente, às vezes, algumas coisas têm que ser obrigatórias, né? Não estamos falando de ditadura nem nada, não, mas, assim, algumas coisas precisam melhorar. E implementar isso dentro da escola, o Observatório Nacional de Segurança Viária, de onde eu sou observadora, ele já tem o material pronto, tá? Que são 9 livros para alunos, 9 livros para professores. E é só implementar isso nas escolas, o material já está pronto, as professoras podem colocar isso dentro das escolas da maneira como elas quiserem. Tem também um curso de preparação muito bom, gratuito, não é pago, tá? EAD, inclusive, elas podem entrar e fazer o curso, né? Eu também me coloco à disposição para estar fazendo essa capacitação, porque eu trabalho por uma causa justa e nobre, que é uma pandemia chamada trânsito, que deixa 650 mil pessoas sequeladas todo ano no mundo. E é muita coisa, sabe? A gente fala de número, mas não consegue mensurar. Mas todo mundo que está aqui conhece alguém que sofreu um acidente de trânsito ou morreu no trânsito, porque é um assunto muito importante. Entendeu? Só você sair na rua aqui, Marlene, você já consegue perceber algumas falhas. Por que as pessoas se jogam na frente dos carros, sendo que elas observam ali que não vai dar tempo de atravessar? E se você, motorista, não freia, você atropela essa pessoa. Então, às vezes, você tem que frear, olhar para trás, assim, entendeu? Segurar tudo para poder frear uma pessoa atravessando. O Traffic Calm, volto a falar. Você precisa colocar ali, veja e seja visto, entendeu? Faça-se notar. Lugar de atravessar a rua, você tem que esperar na calçada e não no meio da rua esperar o semáforo fechar. Então, são coisas assim, que é só a conscientização mesmo. E essa questão, Stefânia, como você falou, né? Muitas vezes as pessoas têm pressa, porém... Se acontecer um acidente, a pessoa vai ter que parar. Então, não adianta, né? Então, é aquela velha história da lebre e a tartaruga, né? Devagar se vai ao longe. E sempre. Eu tenho aqui um depoimento para falar. Aliás, as últimas lives eu tenho tido algo para falar de pessoal, né?
O meu pai foi uma pessoa que sofre sequelas por acidentes de trânsito. Ele, assim, o último acidente, ele teve 17 fraturas do lado esquerdo. E foi algo que, assim, que é como você falou, sabe? Eu sei o que é passar isso na pele, porque abalou toda a família, né? Ele era o arrimo de família. E, enfim, e essa sequela, ele sofre consequências até hoje. Então, na saúde, de dores, né? Ele já é idoso. Então, isso é muito complicado. E eu que visitei muito o setor de ortopedia, porque teve ele acidente, eu me acidentei na rua, né? O meu caso já foi uma questão de buraco, de uma calçada irregular. Mas eu percebi que o setor de ortopedia é algo assim extremamente sério. O quanto que, por exemplo, as pessoas que precisam desse setor, o quanto que isso torna a pessoa frágil. Porque, às vezes, muitas vezes você recupera de um câncer, não que isso não seja menos importante. Você pode recuperar até de um câncer, né? Que é extremamente grave. Mas uma fratura óssea, uma degeneração, é para o resto da vida. Você vai mancar, você vai ter a tua cicatriz, você vai ter o teu parafuso. E, infelizmente, isso tem aumentado mesmo e é algo que ele pode ser evitado. Porque o câncer, muitas vezes, você não evita, né? Ele acontece por predisposição genética. Uma fratura, muitas vezes, um acidente, você pode evitar. Então, esse assunto ele é muito sério mesmo, né? E aqui tem uma mensagem, aqui, ó. Também, não sei o nome, tá? Rio Pardo Serra, que tá participando. Deve ser um perfil comercial. Ele falando que na rua 10 carros no mínimo, 5 usam celulares dirigindo, que é um outro problema sério hoje também, né? E que muitas vezes isso a gente acha que não vai acontecer, mas é uma fração de segundos, né? Que os acidentes acontecem. Então a gente precisa. Olha, Marlene, aumentou em 400% a utilização de celulares nos veículos. As pessoas, elas ludibriam, né? Basta você parar no semáforo que você já vê a pessoa abaixando ali a cabeça. Ela acha que já pode controlar ali também, senhor do tempo, de tudo. Não tem como. Um pouquinho que você abaixa para ver a mensagem e você volta, pode acontecer um atropelamento, uma criança entrar na frente do seu carro, um animal, fechar o semáforo. O semáforo do verde para o amarelo, do amarelo para o vermelho, você sabe quanto tempo tem? Pelo CTB, são 4 segundos, tá? Que eles dizem que já é o suficiente para que você preste atenção, freie. Então, por isso que muitas vezes as vias, elas têm mesmo, ainda mais quando tem semáforo, elas têm limite de velocidade, para você conseguir ter tempo de você frear. Se você andar dentro do limite de velocidade, que já foi estudado, né, para que isso aconteça, dá tempo de você frear. Agora, você pode respeitar as leis de trânsito, mas nunca as leis da física. Então, se você ultrapassa os limites e vai passar do verde para do amarelo, e você está ali mexendo no celular, pode ser que você se distraia e você fure um semáforo e bata um cruzamento. Pode acontecer um acidente. Estacione o carro num local seguro e responda, entendeu? Se você tiver muita necessidade, muita urgência, não há necessidade de você dirigir agora. Também, se você tiver com um filho, com um passageiro, você quiser pedir para ele olhar, tá? Desde que ele não fique te mostrando para você também ficar fazendo assim, né? Porque não resolve nada. Entendeu? Então, assim, você pode, às vezes, está esperando uma resposta, está esperando um telefonema, dá para o seu filho, dá para o carona, e olha, se tivesse, me avisa, mas mantenha-se 100% ali. Você já pensou se o médico está operando você e ele fica no celular, assim, ó, o médico te operando? Não dá, entendeu? Você chega num local para ser atendido e a pessoa está só um minutinho. Não dá. Então, assim, tem hora para tudo. O veículo, ele exige uma atenção. E é realmente o que ele falou ali. As pessoas utilizam muito o celular. Assim, eu vejo pessoas até conhecidas, né, utilizando o celular. As pessoas, às vezes, quando elas me olham, elas ficam um pouco sem graça. Eu faço de conta que eu não vejo, mas, assim, é um pouco ruim, entendeu? E, assim, se aumentou em 400%, tá faltando conscientização. A pessoa sabe que não pode, então ela tá cometendo uma imprudência, não é? E aí, muitas vezes, ela faz uma imperícia. Mesmo que ela saiba conduzir o veículo,
pelo fato de se ela olha para frente e ela não consegue tirar o carro a tempo, ela pode bater em algum outro carro, ela pode bater em uma bicicleta. Então, são N fatores. 100% ali no veículo. É a melhor coisa. É o que você falou, só quem passa, que sabe, as sequelas ficam permanentes. E aquilo que durou segundos, por quê? Por conta de daqueles três fatores, né? Uma vez uma pessoa falou para mim, mas nem sempre quem sofreu o acidente é o culpado. Claro que não, eu não estou falando isso. Que quem é atropelado é o culpado, que quem sofreu o acidente é o culpado. Muitas vezes não, muitas vezes a pessoa tem uma amiga que ela está sequelada permanente, ela não mexe daqui para baixo, ela estava dirigindo numa viagem, o cara simplesmente veio na contramão e entrou na frente dela. Entendeu? Entrou. Então, assim, ela teve culpa? Não, ela estava na via, dentro do limite de velocidade. Então, e mesmo assim, né? Então, é um pouquinho assim do orar e vigiar. Campanhas permanentes e constantes na cidade, Marlene, é necessário, sabe? E se implementarmos a educação para o trânsito nas escolas, as crianças vão adorar trabalhar esses temas, porque eles são ótimos fiscalizadores dos pais, as crianças sabem o que é certo e o que é errado, porque filosoficamente falando, as crianças elas vão seguir o que o pai faz e não o que o pai fala. Tá? Tem até estatísticas de pais fumantes, de pais alcoólatras, que as crianças com o tempo infelizmente, tem uma porcentagem que elas também, porque elas observam. Se o pai, que é ali, o exemplo para ela, faz, então ela também pode fazer, não é? Mesmo sendo errado. Né? Então ela vê. E nas escolas, quando eu fui das palestras, os filhos deram os pais mesmo. Né? Meu pai fuma e bebe, dirigindo, então nem fumar pode, viu? Porque você tem que estar com as duas mãos no volante, tá? Então, assim, meu pai fala que depois que ele bebe, ele fica mais forte, ele fica melhor. Não. E ainda por cima coloca em risco a vida da família, ainda que coloca a criança no carro, né, alcoolizado. E agora, na pandemia, também aumentou muito, aumentaram demais as ocorrências com pessoas embriagadas, inclusive reincidentes, né? Quer dizer, que já foram pegas mais de uma vez. O que também passa a ser um pouco de problema de saúde pública, né? O que é muito importante também. Desenvolver projetos para trabalhar com pessoas em estado de embriaguez. Muito importante. Porque essas pessoas, em estado de embriaguez ou usuárias de entorpecentes, elas dirigem, elas tiram carteira. E a maioria das vezes, elas não vão falar assim, hoje eu vou dirigir, vou parar de beber. Não. É igual o fumante. O fumante vai dizer, eu vou dirigir, não vou fumar hoje? Não. Então, assim, é um problema de saúde pública, Marlene. Se você pegar o trânsito, você consegue desenvolver um leque de projetos enorme, sabe? Não só dentro das escolas. Né? Então, assim, as campanhas que foram desenvolvidas, né, foram entregues panfletos, mas o panfleto em si, só a entrega de panfleto em semáforo, eu não acredito nisso. Quando você recebe panfleto das pessoas assim na rua, sem falar nada, não causa nenhum efeito. É necessário uma estratégia para se trabalhar, né, em qualquer área. Então, a criança ou o adulto, quando ela recebe alguma coisa, aquilo para ela tem que fazer sentido. Então, é necessário fazer o quê? Uma palestra, trabalhar esse tema dentro das escolas e concluir com um panfleto, né, onde as pessoas brincar nas ruas não é muito seguro, porque antigamente as crianças brincavam nas ruas, porque a maioria também não eram pavimentadas e não tinham tanto fluxo de veículos. Hoje em dia, triplicou a quantidade de veículos, quadriplicou a quantidade de motos pelo fato de ser muito barato para comprar, né? Assim, facilidade para comprar a moto. E ela é mais econômica também. Então, as vias continuam as mesmas de 30 anos atrás. E os veículos aumentaram. E o que acontece? As vias continuam as mesmas. O que eles fazem? Eles diminuem as calçadas e aumentam o número das vias. E a mobilidade urbana, ela prevê não só os modais, mas os pedestres, como você tinha falado. Então, se você tirar a calçada para o pedestre vai andar na rua. Deixa eu só tirar um negocinho. O pedestre vai andar na rua mesmo, se você não tiver uma calçada adequada, né? O cadeirante vai andar na rua, se você não tiver uma calçada adequada. Né? Então, assim, a mobilidade urbana, ela prevê também não somente os modais, mas os pedestres. Os carros estão cada vez mais aumentando a quantidade. Aqui em Poços, então,
praticamente 2, 3 veículos por família. É muita coisa. Isso para quem tem carro, né? E para quem toma o ônibus, a gente pode perceber também que os ônibus estão sempre superlotados. Então, assim, aumentou muito a quantidade de veículos na via. Então, as crianças hoje em dia, melhor brincar em casa mesmo, né? Permanecer na calçada para atravessar a rua, aguardar o semáforo ficar verde, atravessar sempre na faixa de pedestre e respeitar as vias exclusivas para ciclista. Eu vi um ciclista reclamando essa semana que as pessoas estavam andando ali na ciclovia da João Pinheiro. Então, também é uma parte de conscientização. Já não temos ciclovias suficientes. Então, vamos liberar para os ciclistas. E se você, motorista, moto entregador, motoqueiro, vê uma bicicleta, respeite, dê o distanciamento. Porque muitas vezes, se você buzina ou se você acelera, né, pode assustar o ciclista e pode acontecer um acidente. O acidente não deveria chamar acidente, Marlene. O acidente é uma coisa assim, já estava previsto que iria acontecer. Era uma sucessão de erros que veio acontecendo até chegar ao acidente. Sim. Entendeu? É igualzinho você pega uma cadeira e você fica fazendo para lá e para cá para a cadeira. Uma hora a cadeira quebra, você vai cair. Por quê? Porque você está fazendo errado. Entendeu? Então é a parte de conscientização. E para mudar isso, é a médio e longo prazo. Você não consegue mudar isso em 1, 2 anos. Então, não adianta falar assim, teve, mas não teve resultado. Primeiro que as pessoas têm que comprar ideia, vamos dizer assim. Cada uma tem que fazer a sua parte. Então, não adianta você apontar para o outro, né? O outro. A gente vê acidente de carro, a pessoa já sai do carro apontando para o outro. Mas e eu? O que eu fiz de errado? E eu? Então, esse ano, a frase que o CONTRAN escolheu é: perceba o risco, proteja a vida. Se você está percebendo o risco, proteja a vida, não só a sua, de todo mundo que está no seu entorno. Né? Nós somos o trânsito, nós fazemos o trânsito. Perfeito, Stefane. Tem situações, né, que eu queria pontuar com você, né, de tanta coisa rica que você trouxe, e tem essa situação toda da mobilidade urbana, que assim, hoje quando a gente discute isso, né, o ideal seria que as pessoas se deslocassem para o seu trabalho, para a sua escola, para o supermercado, enfim, no dia a dia, no trajeto, no raio de 1 quilômetro, que seria o ideal. Então, muitas vezes também os problemas das cidades também que elas enfrentam, não só Poços de Caldas, mas, né, Brasil, o mundo como um todo, que se discute muito, é essa questão, né, de se diminuir esses trajetos para que as pessoas também possam estar mais seguras, que elas possam fazer esses caminhos a pé, né, sem utilizar o veículo. Porém, é toda uma situação que ela tem que ser trabalhada. Para isso, além de tudo isso que você falou, porque o conhecimento ele existe e ele está disponível para quem quer buscar, e são necessárias a criação de políticas públicas para que possam se viabilizar esses projetos como o seu. Aí está o Luiz perguntando, né, qual o seu projeto, tá? O Luiz chegou há pouco tempo, a gente falou sobre isso, né, que é um projeto de implantação da educação no trânsito nas escolas como um tema transversal. E acho extremamente importante, você mencionou o maio rosa, o maio amarelo. Já chama, todo outubro rosa, eu misturei aqui. A gente fala que já é uma data que isso entrou para o calendário, porém é necessário mesmo que haja esse olhar para que esse tema ele seja implantado, porque a escola é o melhor ambiente para você trabalhar. E ali a gente entra também no tema da sustentabilidade, porque é aquilo que a gente está promovendo hoje para que essas gerações futuras possam colher. Porque muitas coisas que a gente já tem ali são vícios, e o vício é algo que cada um tem que combater individualmente. Exatamente. Então, isso já é uma situação mais complexa. Mas quando a gente começa a trabalhar, né, esse aluno desde pequenininho, são valores, né? Aquela história igual a gente ensina do papelzinho, né? Olha, não joga o papelzinho na rua, né?
sai com o seu cachorro, leva uma sacolinha para, né, colher, né, a caquinha dele. Então, muito importante, viu, Marlene? Desenvolver um projeto cata-caca para os proprietários de cachorro, para os donos de cachorro, porque não é possível que as pessoas saiam com seus cachorros, né? Mudando um pouquinho de assunto rapidinho, e não levam uma sacolinha para tirar o cocô deles, né? Então, é uma questão de educação e sustentabilidade. A gente vai ter uma live na quinta-feira sobre um pessoal, né, ligado à causa animal. A gente vai estar falando sobre isso. Na verdade, Stefânia, eu já, assim, eu tô há 30 anos, né, que eu acompanho aí o Paulinho na vida pública. E já vi vários. Então, por exemplo, a prefeitura mesmo, ela já fez vários projetos, né? Esse catacá, que ela já existiu, inclusive até distribuição de saquinhos. Por exemplo, projetos ambientais, N projetos. Só que o que eu acredito é numa educação permanente. O projeto, é aquilo que eu falo, o projeto tem começo, meio e fim. Então, eu que lido com projetos, né, junto à frente, né, do Instituto Árvore Ser que eu dirijo, a gente percebe isso, né? Ele tem aquela finalidade, só que ele tem a data final. E às vezes, aquilo que você terminou, ele não tem sequência. E quando você tem algo que ele fica ali, que está implantado, você não muda mais. Por isso que é importante uma política pública para que ela seja cumprida dia após dia, para que as pessoas realmente recebam esse benefício, mas em contrapartida que elas deem essas respostas na mudança do comportamento. Porque é aquilo que você também mencionou, né? Muitas vezes a gente fica esperando a mudança do governo e muitas vezes o governo ele acaba tendo que agir de forma punitiva para educar esse cidadão. Mas a gente é uma questão até ética, moral que a gente tem que discutir, que é o que cada um tem que fazer para mudar, né? Para realmente causar um impacto positivo no seu meio onde vive, né? Na sua sociedade. Então, assim, através de tanto conhecimento, a gente começa já a perceber, não, isso que eu estou fazendo é certo, é errado. E aí, de acordo com as respostas, a gente vai corrigindo isso. Então, é aquela esperança que a gente tem, né? Que cada um de nós possamos mudar um pouquinho para a gente poder melhorar, né? Esse mundo que a gente vive. Mas enquanto isso, a gente vai trabalhando, né? Que aí é o papel, né? De uma pessoa que está pleiteando um cargo, dela contribuir, de implantar essas políticas para melhorar a vida das pessoas, mas também esse papel de educar, para que também... E trazer e levar as crianças para dentro da Câmara também, viu, Marlene? Para desenvolver esses projetos, sabe? Porque eles vão gostar demais disso. E graças à pandemia, o aumento do uso de bicicleta foi muito grande. Então, eu mesma tentei comprar uma bicicleta aqui, não tem bicicleta na cidade. Por quê? Acabaram seus estoques. Então, isso é muito bom para o meio ambiente. Então, trabalha a parte da sustentabilidade, não só aqui em Poços, no mundo todo isso está acontecendo. As pessoas estão andando mais, apesar do distanciamento, estão conversando mais, estão trocando mais as ideias. Essa parte mesmo de lives, elas estão ficando mais conscientes, né? Então, assim, essa parte do meio ambiente é muito importante. Viu como o trânsito, ele engloba tudo? Até a melhora dos gases nocivos ao meio ambiente está acontecendo nesse momento de pandemia. E respondendo à resposta do Luiz, eu fui coordenadora de educação para o trânsito em 2017, comecei de 2018, sou funcionária pública, sou professora há mais ou menos uns 20 anos, mas de prefeitura eu tenho 13, e eu fui convidada para desenvolver esse projeto. Eu fiz um programa permanente e continuado de educação para o trânsito, porém, após a minha saída, não teve continuidade, né? Não nas escolas, porque eu tinha um acesso um pouco assim mais estreito com as escolas pelo fato de ser professora, né? E para se trabalhar isso, não é que tem que ter formação, mas cada um na sua área, porque nós sabemos onde nós vamos colocar ali a atenção e o foco de cada item, né? Então, após a minha saída, eu acabei conhecendo o Observatório Nacional de Segurança Viária, que é uma OCIP, e me tornei observadora certificada e trabalho agora não só em Poços de Caldas, mas no Brasil todo, com trabalhos e projetos de educação para o trânsito.
né? Inclusive, nós temos também dois jogos, olha, dois jogos que podem ser disponibilizados, Marlene, nas escolas. Ele já é olha, antigo, né? Dois jogos. Esse jogo já é Ele antigo, já né? é. Esse jogo foi lançado em 2018, 2019. Ó, ele foi desenvolvido pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, em parceria com o Zoom, Movimentos Mobilizadores da Educação. Já faz um tempo e, assim, eu tentei implementar, tentei colocar dentro das escolas. Por quê? Os professores vão falar, é mais trabalho para nós, mas já tem jogos prontos. Tem o app, que é o Maio Amarelo Kids. Eu até terminei agora uma pós-graduação pela Universidade Federal de São João del Rei, onde eu abordei esse app, que é o Maio Amarelo Kids, onde as pessoas podem jogar em casa. Então, elas fazem as cidades, elas fazem seu próprio avatar, e os pais podem jogar junto com os filhos e os amigos. Então, assim, tudo conectado. Muito bacana, né? E quando eu estava na secretaria, então eu desenvolvi a campanha Pé na Faixa, né? O trânsito seguro, teve até alerta de invasão no aeroporto, porque as pessoas estavam atravessando por dentro do aeroporto, tanto que nós perdemos a concessão de voos por conta disso, e pela falta de iluminação correta do aeroporto. E, assim, o Maio Amarelo, que ele já é mundial até, foi desenvolvido pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. Então, assim, esse trabalho é um trabalho de formiguinha. E, assim, se nós não encontrarmos parceiros, nós não vamos conseguir alavancar, porque é muito difícil as pessoas mudarem suas condutas no trânsito, elas sempre olham para o outro, como a gente tinha comentado, é o outro que é errado, é o outro que faz errado. Então, muitas vezes ele está com pressa. E outra, o estado psicológico e emocional da pessoa conta muito, porque a pessoa é o que é realmente atrás do volante, tá? Aquela carcaça que o protege ou o capacete, ele não é invencível, não. Entendeu? Então, as pessoas, às vezes, elas correm, elas ultrapassam o limite de velocidade sabendo que está errado, porque ali todo mundo está consciente dos seus erros, só não estão conscientes da conduta que deveriam ter, tá? Os radares são freios humanos para que os freios dos carros sejam utilizados. Então, eles não são indústria da multa. Você quer vencer a indústria da multa? Para de fazer coisa errada. Você não vai receber multa. Você não vai ter pontos a menos na sua carteira. Haja corretamente para ver se vai chegar alguma coisa na sua casa. Se chegar, que pode ser que aconteça um erro sim, é só você recorrer. E através das câmeras e através dos vídeos, você vai provar que você estava certo, né? Mas o que nós vemos, assim, muitas vezes, são pessoas que chegam no Demutran ali super nervosas, que não cometeram erros, que não fizeram nada, e chegam ali até a vaga de idoso. Ela é um direito adquirido, mas ela tem tempo de validade. O idoso, ele não pode parar o carro ali e ficar das 7 da manhã até as 8 da noite. O carro parado ali, ele vai receber multa mesmo. Porque ele tem que ter uma rotatividade, ele tem o direito de não pagar o estacionamento rotativo, né? Mas tem o tempo ali. Então, as pessoas, hoje em dia, sabem muito sobre os seus direitos e pouco sobre os seus deveres. Stefânia, bom, extremamente importante, né? A gente está quase chegando ao final aqui da nossa live, o assunto é muito interessante, você falou muito bem. Nossa, e se deixar eu falo, sim. Deixa eu só responder a Débora. Débora, não são só as escolas municipais, eu fui em quase todas as escolas particulares que me abriram as portas, algumas eu tive um pouco de dificuldade, porque mesmo trabalhando no Demutran, eu ia pessoalmente conversar com cada uma. E, assim, às vezes, pelo fato do conteúdo programático da escola ter bastante coisas, né, eles não achavam relevante esse tema. Então, algumas escolas não. Mas eu fui em todas as escolas municipais de Poços, as creches de crianças de 4 a 5 anos. Por quê? De 4 a 5 anos, eles já estão um pouco mais preparados, né, para poder receber essas informações. A primeira infância vai de 0 a 3 anos. Depois de 4 a 5, eles já começam a ter um pouquinho mais de discernimento do que é certo e o que é errado. Ela até perguntou isso, eu tive uma informação aqui de uma luta do Maria Ovidia Junqueira, diretora de lá, que acho que você trabalhou com ela, né? E que foi um importante trabalho e é uma luta para ser implantado isso.
Inclusive, aqui no município já teve uma mini pista de trânsito na Milo Mantovani, né, que eu conheci já no passado. E também tem algumas iniciativas, até do inspetor da guarda, né, o Robert, eu estive conversando com ele, de se implantar mesmo uma mini cidade do trânsito. E, de repente, a gente pode até conversar, né, em relação à questão da atuação da Guarda Municipal. Porque, como você colocou, né, às vezes no trabalho diário dos professores, na formação regular, talvez isso não caiba. Mas como tema transversal, ter os próprios agentes, né, de trânsito trabalhando isso. Então, pode preparar esse pessoal. São ideias alternativas que, claro, né, a gente... Precisam preparar primeiro, porque eles têm que ter uma linguagem para falar, tem que ter um jeito para falar e um perfil para poder... Porque eu ia junto com alguns agentes de trânsito, né? Então, e nós estávamos implementando, ia chamar Centro de Educação para o Trânsito, né? Ia ser Centro Infantil de Educação para o Trânsito, ia ser o CIET. Ele já tinha até local, tá? Depois eu te falo, onde ele tem a possibilidade de ser implementado. Tem condições, sem muito custo. Sem muito custo. Sim. Utilizando a própria mão de obra da prefeitura, Sim. e você consegue fazer, entendeu? Então, assim, era só mesmo... É um trabalho de formiguinha, é a pessoa querer, tá disposta a fazer. E aí as crianças poderiam ir para lá, após terem as aulas, né, com os temas transversais, e ali elas iam vivenciar um dia de motorista, não, de cidadania, né, de cidadãos que vão estar daqui a pouco ali, verificando o que é certo, o que é errado, né? E ali eles vão estar assim, ocupando lugares de protagonistas da história, brincando até, porque para criança é uma brincadeira, mas as crianças aprendem brincando, na ludicidade. Bom, Stefânia, a gente está chegando aqui ao final, tá? Tinha perguntas aí, alguns comentários, tá? Teve uma pessoa aí que falou, né, que numa empresa que trabalhou, a empresa colocou automóveis batidos e causou impacto grande, né? Não sei exatamente qual que é o tipo de empresa, mas assim, é importante a gente ouvir pessoas que têm conhecimento profundo para que a gente possa desenvolver essas políticas, porque é só assim mesmo, a gente tem que ouvir, né, aquilo que a gente não tem conhecimento profundo para você atuar de forma correta. E assim, eu quero só te agradecer a todos que participaram, que a gente está chegando no final, tá? E deixar aí as tuas últimas palavras e convidar as pessoas para quinta-feira, a gente vai ter uma live mais abrangente com o pessoal da Causa Animal. Aqui não vai ser pelo Instagram, a gente vai ter um outro canal e depois a gente grava e coloca nas redes sociais, tá bom? Então, Stefânia, eu quero te falar aí, você deixa o teu Acabou o horário. Eu coloquei aqui porque mais ou menos o Instagram ele derruba a gente se a gente não parar, né? Ele tem a regra dele aqui também. Mas olha, eu quero agradecer a todos que ficaram, né? É um papo mesmo que eu tô te falando. Às vezes as pessoas, elas não gostam muito do assunto, que mexe um pouquinho com elas, assim, aí elas não chamam muita atenção. Mas eu gostaria de agradecer a oportunidade, viu, Marlene? Estamos juntas, ó, muito obrigada, tá? Obrigada a todos que estiveram aqui, obrigada. Eu que agradeço, tá? E assim, foi extremamente interessante, eu mesma aprendi muito e serve para reflexão. E vamos levar esse assunto adiante, né? Vai ficar disponível para quem não pôde ver. E quem não pôde também pode continuar mandando as perguntas. Aí a Fabi falando que adorou. Muita gente, sim, entrou bastante gente, viu? Obrigada. E vamos aí seguir, né? E se Deus permitir, a gente fazer um bom trabalho aí em conjunto, tá bom? Um beijo, uma boa noite para todos. Um beijo. E até mais.